Graças a Deus. Agradecer a Deus por estarmos juntos, né? Graças Louvando a Ele, engrandecendo a Ele e glorificando a Ele. Vamos abrir nossas Bíblias, praticamente a passagem quase central desta campanha, Mateus capítulo 24, do verso 1 até o 13. E vamos todo no final depois repetir o 13. Mateus, primeiro Evangelho, capítulo 24, versículo 1 ao 13. É bem fácil, né? Essa dá para achar que pode fechar, não tá? Amém. Mateus capítulo 24, primeiro Evangelho, a partir do versículo 1 até o versículo 13. Glória a Deus. Temos tempo, acho que até umas 11h40, dá para a gente ministrar aí. Tranquilo. O pastor João está aposentado, agora louvado seja o nome do Senhor. Glória. Diz assim, olha, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximando-se dele, os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se ele aos seus discípulos. Chegaram-se a ele, em particular, dizendo: quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E ouvireis de guerras, em rumores de guerras. Olhais, não vos assusteis, porque é mister que tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. 13. Mas aquele que será salvo até o fim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Todos juntos? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora não vai ser lá. Jesus estava com os discípulos andando. Eles estavam no templo de Jerusalém, que após Jesus ressuscitar, este templo ele seria derrubado. Jesus está com os discípulos, mas os discípulos ao lado de Jesus, eles olham para o templo. E a Bíblia diz, nos mostra em Mateus, que eles ficam impressionados com a formosura do templo. O templo tinha ouro, o templo tinha coisas grandiosíssimas. O templo, ao olhar humano, a ótica humana, era caríssimo. Isso chamou a atenção daqueles homens, os discípulos de Jesus. Alguém aqui já passou ali na Câmara Antiga Suburbana, no templo, na Catedral da Universal? É gigante, coisa linda. Pessoas diariamente entrando de manhã, de tarde, de noite, uma coisa linda, uma exposição, você passa ali gigantesco, passa em moto ali, uma coisa, tem lá um salmo muito lindo no mural, assim, eu esqueci, se não me engano, é o Salmo 51. É uma coisa grandiosíssima. E o Templo de Salomão também em São Paulo, o pastor João já deve ter ido, eu nunca fui, mas também é muito grande, imenso. Então aquilo prendeu a atenção dos discípulos. Mas talvez Jesus agora está alertando eles, porque a preocupação era com a obra, era com a arquitetura, talvez, ou com grandes coisas. Mas Jesus olha para eles e fala: olha, isso aqui não vai
coração deles e falando, olha, algo importante que vai acontecer, não é mais que isso é apenas um templo que foi construído, mas quando começar os sinais do fim, isso não ficará perto desse lugar. E agora o texto vai chamar a atenção, porque Jesus ele está falando com os discípulos. Os discípulos estão andando ao lado do Mestre, a quem eles viram operar sinais, prodígios, maravilhas, levantar coxo, fazer milagre, fazer ações, e eles estavam ao lado de Jesus, mas ainda restava dúvida, e eles em particular foram perguntar para Jesus. Mas o texto vai chamar a atenção porque, queridos, o que Jesus disse está acontecendo. Segundo historiadores, relatos do Covid-19, muitos estudiosos confirmam que é o princípio das dores. A Bíblia fala que teve uma imagem em 2020, se não me engano, 2019, 2020, 2021, pessoas nas portas dos apartamentos glorificando a Deus. Pessoas cantando a Deus, o poder aquisitivo ficou para trás. Mas nós não estamos aqui falando de dinheiro, porque nós nascemos para herdar a promessa de Deus, nós nascemos para prosperar, nós nascemos para viver no reino, nós nascemos para crescer na graça e no conhecimento. Mas a Bíblia está falando aqui, queridos, que as pessoas não puderam pegar os seus aviões, os seus jatinhos, porque estava tudo fechado. Aeroportos fechados, fábricas fechadas, prédios fechados, Avenida Brasil isolada, linha vermelha, sombria. Quem andava de carro se assustava. E onde ficam as pessoas? Onde ficam as pessoas que nessas horas precisam glorificar a Deus? E Jesus está olhando para os discípulos e falando, olha, aqui não ficará pedra sobre pedra. Meu Deus! É verdade. E agora, queridos, eles andaram. Jesus advertiu eles. Mas uma parte do texto vai chamar a atenção. Jesus já tinha falado que haveria guerra, rumores. Infelizmente, vimos muito nas famílias, nas casas. Infelizmente, em muitos ministérios. Guerra, poderes, disputa, falsos profetas, pessoas que andam enganando. Mas também Paulo adverte, e a Bíblia adverte, que eles enganam, mas são enganados. Não estão enganando apenas, mas estão sendo enganados. Porque aquele que vive da graça, vive da palavra de Deus, ele jamais vai ser enganado. Porque ele vai estar alicerçado, como Jesus diz em Mateus, se eu não me engano, capítulo 7, que quem firmar sua casa sobre a rocha, virá o vento, virá a chuva, virá a tempestade, mas a casa vai ficar ali, porque está firmando na rocha. E agora o texto vai chamar a atenção, porque no final, apenas desse versículo que eu vi, Jesus ele vai olhar para os discípulos, Jesus ele vai dizer aos discípulos, quem perseverar até o fim será salvo. Jesus não está falando ali naquela era, mas Jesus está falando da era vindoura, Jesus está falando da era que estamos vivendo, Jesus está alertando agora, é perseverar, e perseverar às vezes custa caro, porque eu estou vendo uma notícia no jornal, eu estou me assustando com vai mudar o Pix, ou vai mudar o imposto, ou vai mudar a cidade, a guerra do Irã está aumentando o combustível, isso está mexendo com a minha cabeça, e eu não estou firmado em Jesus. Sabe o que a gente fala em casa? Minha esposa e eu desligamos telejornais. Teve um programa bom de domingo, na Globo, sobre coisas rurais, fala de soja, fala de gado, fala de fazenda, fala de alface, fala de feijão, de farinha. Ali é um programa bom de assistir, é cultural, você aprende o plantio, a roça, eles mostram lá a carreta chegando, tirando a soja. Agora, telejornais, a gente desliga, é oração. A gente ora quando a gente vai trabalhar, quando a gente volta, tem nosso momento de oração, mas telejornais a gente está desligado. Porque o meu alvo é estar com Cristo, é estar na palavra, é vivenciar aquilo que eu busco, é esperar naquele que prometeu. E a Bíblia diz que quem prometeu não mente, ele é fiel. Oh, maravilha, meu Deus! E agora vai continuando. Mas só que perseverar, às vezes,
vezes nos traz algo que tenta nos parar. Porque a Bíblia diz que quando Jesus ele está ressurreto, as mulheres tinham ido ao sepulcro. E os discípulos estão dentro de casa, em João capítulo 20. Eles estão reunidos, atemorizados, porque temiam. Jesus tinha sido morto. E eles temiam, se ele saísse ali, eles poderiam ser pegos. Eles estavam dentro de casa. Maria já tinha trazido a notícia com a outra mulher. Alguns discípulos já tinham visto. Mas só que eles estavam dentro de casa. Mas o que Jesus disse? Quem perseverar até o fim será salvo. Mas a Bíblia diz que o dono, que está escrito em Apocalipse, é o que tem o poder que abre porta e ninguém fecha, e que fecha a porta e ninguém abre. A Bíblia diz que Jesus ultrapassa as paredes e se apresenta para eles e fala paz. Glória a Deus, aleluia. Nós estaremos como os discípulos, com os sinais do fim? Atemorizados dentro de casa, ou vivendo na graça, como o pastor João disse aqui, chegando, cantando, louvando, sabendo que somos herdeiros. A Bíblia diz que somos co-herdeiros com Cristo e nascemos para herdar uma promessa de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Tomando a posição de herdeiro. Quando Salomão ele ora a Deus, ele começa agradecendo a Deus, mas ele começa também trazendo os atributos de Deus, porque Salomão ele entendia que era Deus, ele tinha conhecimento da grandiosidade de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando Josafá está atemorizado, ele vai orar para que Deus desse discernimento, mas a Bíblia fala que Josafá começa dizendo: Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o Deus dos céus e não há outro. É a oração que temos que tomar a posição. Jesus vai dizer em Mateus, quando orardes, mas orardes assim, ó, Pai nosso que está no céu. A chave virou o jogo, virou a frequência, virou tudo. Perseverar até o fim para sermos salvos. Aleluia. A Bíblia diz, queridos, e João, quando é levado para a ilha de Patmos, agora para esse lado, parecendo o fim. Todos diziam que era o final de João, e quem se apresenta para João? A Bíblia diz que Jesus chega e se apresenta. Glória a Deus. E coloca a mão dele e diz: olha, não temas. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Aleluia. Eita, João que vivencia com Jesus, anda ao lado do Mestre, olha os sinais do fim, mas Jesus falou: João, não temas, que eu estou contigo. Graças a Deus. Ah, queridos. E agora, amados, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, como foi dito na devocional, Paulo diz assim para Timóteo: olha, persevera no amor, persevera na oração, persevera no trato, persevera na luta. Paulo diz: persevera. Oh, aleluia. O livro de Apocalipse. Muitos, uma vez, eu ouvi dizer que era o livro do temor. Muitas pessoas têm medo de abrir Apocalipse. Eu não sei por que o motivo, cada um tem a sua interpretação. Mas o livro começa realmente com a mulher e o dragão. O livro começa realmente com os selos. O livro começa realmente com o João. O livro ele traz diversas profecias. O livro ele pode até mostrar combates e dar medo da pessoa que não consegue interpretar. É normal, somos seres humanos. Mas o texto, querido, em Apocalipse, capítulo 21, quando Jesus fala para perseverar, Jesus está dizendo: olha o que está escrito no capítulo 21. E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. No versículo 2: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como a esposa ataviada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, para que com ele habitará, e ele será o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, e será o seu e o nosso Deus. Aleluia. Graças a Deus. Quem perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Percalços há no meio do caminho. Empecilhos tem, sim. Às vezes, tribulações
estar no caminho. Como o salmista diz, olha, se há um caminho mau em mim, guia-me pelo caminho eterno, no versículo, capítulo 139. Eu preciso perseverar. E para caminharmos para o fim da mensagem, no versículo, capítulo 22, mostrou-me, no versículo 1, um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da praça e de uma outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a saúde da nação. E ali no versículo 3, não haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão. Aleluia. Quem perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Não é o templo, não é o ouro que estava nas paredes revestido, não é as formosuras que estavam lá. Porque a Bíblia diz, quando os discípulos, os parentes e familiares de Jesus vão procurá-lo, ele está falando com o povo. Jesus não foi rude com a sua família, mas Jesus quis dizer que quem estava lá também tinha importância. Jesus disse, olha, quem são minha família, a não ser vocês que fazem a vontade do Pai. Quem são minha família, a não ser vocês que estão aqui dentro, que estão vindo para a igreja mesmo cansado, que está buscando a presença, que ora, que tem vida de leitura, que tem busca do Espírito Santo, que faz a minha vontade, que renuncia muitas coisas para fazer a vontade do Pai. Jesus disse, a minha família está aqui. Ele não foi rude com a sua família, mas ele quis dizer que o que importa é quem estava dentro, quem estava no circuito, quem estava na frequência, quem estava caminhando ao lado de Jesus. E os discípulos não entenderam, eles foram procurar Jesus, mas eles estavam pensando que o templo seria derrubado. Mas o que Jesus queria que eles entendessem é que algo maior precisava ser cultivado, ser preservado, que era a vida eterna em Cristo Jesus. É o que foi a vida aqui. Não haverá choro, não haverá preocupação. E João descreve, me mostrou-me o rio. Olha só, coisa grandiosa. E no versículo 16 do capítulo 22, Jesus encerra dizendo, eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A Senhora tem essa oportunidade. Quem perseverar até o fim será Salvo.